Muito bem, vamos começar aqui essa aula com essa observação, né? Você viu que quando nós exibimos as despesas, apareceram os códigos de despesa aqui no nosso console, tá? É daqui que está vindo, ó. Quando a gente seleciona as despesas, no laço, ele vai em console.log e imprime o código, tá? Então eu coloquei aqui e removo essa linha, que ela foi só para mostrar ao desenvolvedor que está funcionando, né? Que essa consulta ali está funcionando, tá? E agora nós vamos trabalhar em cima do nosso código HTML, né? Vamos continuar trabalhando na página de despesa, né? Na videoaula anterior nós trabalhamos em cima do código TypeScript, mas era do TypeScript da página de conta de despesa, tá? E agora nós vamos continuar trabalhando na página de conta de despesa, mas na view, no código HTML, com as tags do Ionic. E eu vou começar aqui a explicação com um bloco de código, tá? Eu já expliquei como é que esse código aqui funciona, tá? Então eu vou substituir essa porção de código por outra, e é essa aqui, e vou explicar agora o que é que significa isso daqui, tá? Bom, primeiro eu crio uma div, né? Essa div tem um if nela, tá? Esse conteúdo dessa div, ele só vai ser exibido para o usuário se não houver nenhum item selecionado, tá? Quando é que eu não tenho nenhum item selecionado? Quando é? Voltando aqui no nosso TypeScript, eu não tenho item selecionado quando eu deleto, porque eu atribuo nulo ao item, tá? Então, depois de eu excluir, eu não tenho nenhum item selecionado, tá? Depois que eu insiro, eu também não tenho nenhum item selecionado, ok? E depois que eu altero, eu também não tenho nenhum item selecionado, tá? Ou seja, é quando eu estiver consultando, tá? Quando eu estiver consultando, eu não tenho nenhum item selecionado, tá? Agora, eu também quero que a operação seja diferente de 2. Quando é que a operação é 2? A operação é 2 quando eu estou inserindo, tá? Então, se não houver nenhum item selecionado e a operação for diferente de 2, tá? Ou seja, eu não estiver inserindo, aí eu exibo esse conteúdo aqui. Que conteúdo é esse? É uma ion list. Dentro dessa ion list eu vou ter um ion item sliding. Esse slide, né, você deve ter visto lá no vídeo de apresentação, que quando nós puxamos o item para a direita, aparece um botão vermelho com um texto excluir nele, tá? Por isso que eu estou utilizando esse ion item slide, tá? Nesse item aqui eu vou fazer um laço nos meus itens e eu vou criar uma série de itens nesse item slide, tá? Todos os itens na verdade são itens slide, ok? Perfeito. Dentro desse item eu vou colocar um botão. Esse botão ele vai apontar para o evento edit item, caso eu clique nesse botão, tá? Ou seja, o próprio item em si é um botão, tá? Nesse botão, se eu clicar nele, eu disparo o edit item, passo o evento, passo o item para ele, tá? Coloco o ícone que eu defini e já mostro o código e a descrição. Perfeito? Muito bem. Continuando então, eu tenho aqui as opções, né? Um ion item options, tá? Eu vou alinhá-lo à esquerda. Dentro desse item options, eu tenho um botão, tá? Esse botão ele tem a cor danger. Que cor é essa? Danger, né? Vamos logo descobrir o que são essas cores, essas variáveis de cores que estão aparecendo aqui. Porque se eu vier aqui no CSS do conta despesa, eu não tenho nada aqui relacionado a danger, tá? Então, que cor é essa danger, que no caso é vermelho, né? Você já viu no vídeo de apresentação, que ele está mencionando aqui. Eu tenho aqui uma pasta them. Nessa pasta them eu tenho variáveis, né? Variáveis CSS, tá? E aqui, olha, eu tenho as cores que eu defino. Primary é essa cor aqui, secondary é essa cor aqui, danger essa daqui que é um vermelho, light e dark,
tá? Então, são as cores padrões que eu já tenho definidas dentro desse arquivo aqui do meu tema, tá? Então, quando eu coloco o Danger, ele vem atrás da cor aqui. Perfeito? Muito bem. Sabendo disso, deixa eu fechar essas variáveis aí. Vamos continuar. Se o usuário clicar nesse botão, que é um botão escondido, né? Item Options, tá? Ele vai aparecer só se o usuário empurrar o item para a direita, né? Então, ao clicar nesse botão aí, ele chama o delete item, tá? O nosso método delete item, ok? Passando o evento e o item, tá? O ícone que vai aparecer nesse botão é o ícone de lixeira e ele tem um texto nele que é o texto excluir, tá? Aqui eu fecho esse botão, aqui eu fecho o Ion Item Options, aqui eu fecho o Ion Item Sliding e aqui eu fecho a minha lista, tá? Então, quando o usuário ele estiver consultando, é isso aqui que vai acontecer, tá? Ele vai exibir o ícone, vai exibir o código, a descrição e a opção de excluir este item, tá bom? Eu vou executar e vamos ver isso aí funcionando. A aplicação sendo iniciada. Pronto, vamos aqui no contas de despesa. Tá aí as contas agora aparecendo tranquilamente, né? Como da outra vez também. Agora eu vou selecionar um dos itens, tá? Deixa eu me limpar isso aqui primeiro. Vou selecionar o primeiro, 2001 Educação, vou apertar em cima dele. E ele, ó, ele navegou na verdade, tá? Para a mesma página, ok? Mas ele me mostrou uma tela em branco, né? Por que ele me mostrou uma tela em branco? Porque no momento que eu apertei, né, que eu selecionei o item, o que é que ele fez? Ele veio aqui, vamos primeiro observar aqui. Ele veio no Edit Item, tá? E no Edit Item, aqui, e no Edit Item, ele alterou a operação para 4. Legal? Quando ele alterar a operação para 4 e push executa a página de novo, né? Ele vem aqui no HTML e verifica, a operação é diferente de 2? A operação é diferente de 2, é 4. E eu não tenho um item selecionado? Não, eu tenho um item selecionado nesse momento aqui, tá? Por que eu tenho um item selecionado? Vou fechar o provider aqui. Eu tenho um item selecionado porque eu atribuí o item aqui, o parâmetro, executei o construtor, chamei a página de novo, atribuí o item do parâmetro ao selected item, tá? Então eu tenho um item selecionado. O que acontece então? Ele não exibe nada porque eu só tenho essa porção de código ainda que só serve para consulta, tá? Perfeito. Vamos voltar aqui. Eu vou agora empurrar para direita, né? Quando eu empurro para a direita, aparece o botão excluir. E eu vou selecionar esse botão excluir para a gente ver o que vai acontecer. Selecionei e novamente uma tela em branco. Por quê? Porque quando eu apertei o botão excluir, o que é que ele fez? Aqui, botão excluir, ele chama o método, vamos ver qual é o método que ele chama, né? Chama o método delete item. O método delete item, ele altera a operação para 4. Naquele momento a gente estava alterando o item, ele altera para 3, né? No delete item ele altera a operação para 4, tá? Mas ele passa o item aqui, ó, também. Então quando eu excluo, eu também tenho um item selecionado. E aí ele verifica aqui, ó, o item não está selecionado, ele só vai mostrar se o item não estiver selecionado, mas eu tenho um item selecionado, tá? Como eu tenho um item selecionado, ele não mostra isso daqui. Como eu não tenho mais nenhum código para ser exibido, ele exibe uma tela em branco, tá? Então nós precisamos continuar trabalhando na nossa view, ok? Para concluir o nosso trabalho. Vamos fazer isso agora. Vamos então para a nossa segunda porção de código, uma porção maior de código inclusive, tá? Minha primeira porção de código era essa aqui, ó, tá? A minha segunda é esta. O que é que eu faço então? Eu tenho agora uma div, que essa div só vai ser exibida se o item estiver selecionado,
tá? Então, só se eu tiver um item selecionado é que eu vou exibir essa div. Daí eu tenho um onLabel. Esse onLabel ele vai exibir: você está editando o código tal. Mas esse label só é exibido se a operação for 3. Tá? Que no caso, a operação 3 eu estou editando alguma coisa. Né? Já se a operação for 4, eu vou exibir o seguinte texto no label, um novo label na verdade. Né? Tem certeza que deseja excluir o item? E aí selected item.código. Tá? Então, se a operação for 3, exibo esse label. Se a operação for 4, exibo esse label aqui. E aí eu entro com uma lista. Nessa lista eu tenho um item. Nesse item eu tenho um ícone. Tá? Então eu mostro qual é o ícone do item selecionado. Certo? Depois eu mostro o código. Tá? Primeiro uma label com o texto do código. E depois um ion input do tipo texto. Tá? E aí, ó, eu tenho que utilizar esse ngModel para eu fazer um binding, uma vinculação entre o meu objeto visual, meu componente visual, que é um input text, e o meu dado que vem do JavaScript, no caso aqui do TypeScript, tá? Que é o selected item.código, ok? Nesse momento então aqui, esteja eu alterando ou excluindo, ele vai pegar o código do item selecionado e vai exibir dentro de um input text. Perfeito? E eu chamo esse input text de código old. Por que de código old? Porque o usuário ele selecionou esse item e ele está para excluir esse item. Tá? Ou ele está para alterar esse item. Não é um item novo, é um item que já existe. E por conta disso eu peguei essa referência e coloquei código old. Tá? Porque depois eu vou ter que criar um formulário para a inclusão do item. E aí sim vai ser o código new e a descrição new. Tá? Abaixo desse item eu crio um outro item. Eu chamo esse item de descrição, um label. Insiro um outro input do tipo texto. Faço a vinculação desse input com a descrição do meu item selecionado. E chamo esse input text de descrição old. Tá? Tudo isso dentro desse onList. Ok? Daí, ainda dentro dessa div, né, que eu tenho esse label e tenho esse onList, ó, que é fechado aqui, okay, o meu formuláriozinho aqui, eu tenho um outro div. Só que esse div aqui ele só vai aparecer se a operação for 3, se eu estiver alterando. Tá? Se eu estiver alterando, ele me mostra um botão cancelar e um botão salvar. O botão cancelar aponta para o método cancel, que é esse método aqui, ó. Ele só tipo fecha a janela, por assim dizer, né? Ele volta a página para sua visualização padrão, ou seja, nesse momento a página vai cair nesse código aqui, ó, tá? Porque eu vou ter o meu selected item nulo e a operação zerada, não vai ter nada em operação, então ele mostra isso daqui para o usuário, tá? É isso que acontece no pop. Agora, se a minha operação for 4, aí eu vou mostrar também o botão alterar, mas dessa vez eu mostro o botão excluir, vinculado ao método delete. Tá? Quando o usuário clicar em save, ele vai executar esse save aqui. E aí, dependendo da operação, se for 2 ou se for 3, ele executa uma parte do código ou outra. Nesse caso específico, eu sei que a operação aqui é 3, né? Ele vai executar essa parte do código aqui, ó, que é a parte da alteração. Tá? E se ele estiver excluindo, vai chamar o método delete. O método delete, então, ele exclui de acordo com o ID do item selecionado, como nós já explicamos essa porção do código aqui. Tá? E é isso. Essa é a minha parte do código. Né? Então, já estou com a parte aqui da consulta e estou agora com a parte da exclusão e da alteração. Falta a parte da inclusão, né? Mas vamos testar o sistema dessa forma aqui para a gente ver como é que vai funcionar. Vamos lá então, a aplicação sendo executada no dispositivo. Aí, primeira página, não vou fazer nada com ela. Conta de despesa. Se eu vier aqui agora e pedir para excluir, o que é que vai acontecer? Eu vou clicar nesse excluir.
Olha aí. Tem certeza que deseja excluir o item 2001? Mostrou o ícone, mostrou o código, mostrou a descrição. Eu tenho o botão excluir, se eu clicar nesse botão ele vai excluir, mas eu não vou excluir agora que eu não quero ficar acima das despesas padrões, tá? Vou clicar no botão cancelar e ele volta para o estado onde ele estava, tá? Ele simplesmente retorna para a tela anterior. Perfeito, né? Se eu clicar, por exemplo, aqui em outras despesas, ele vai abrir a tela de alteração. Daí eu vou colocar aqui, ó, mais alguns S's. Vou clicar em salvar. Pronto. Aí, ele alterou, tá? Se a gente vier aqui, tá? Ele deveria ter impresso aqui no console, né? Tudo ok, alterou sem problemas, que a gente colocou lá no nosso provider, tá? Deixa eu entrar novamente aqui. Ele está imprimindo apenas esses códigos aqui. Deixa eu voltar aqui, ó, cancelar. Eu vou selecionar novamente outras despesas. Pronto. E agora eu vou tirar esses S que eu coloquei. Pronto. E vou salvar. E aí está. Perfeito? Então, exclusão e alteração funcionando. Alteração com certeza, né? Exclusão nós ainda não testamos. Vamos primeiro colocar a inserção. Daí a gente insere alguns itens e exclui esses novos itens para a gente testar a inserção e a exclusão ao mesmo tempo.